Então pronto, vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos, hoje dia 31 de agosto, segunda-feira, turma do horário AB noite, CD noite, né? 9 horas. Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre distribuição do ar comprimido, né? A gente já vem discutindo dentro da nossa disciplina, vimos inicialmente as características do compressor, a característica dos sistemas fluídicos, né? Que é o nosso princípio de trabalho. E aí falamos sobre especificação de compressor, dimensionamento de reservatório. Uma vez esse ar comprimido reservado, nós precisamos distribuir ele pela nossa empresa, pela nossa indústria, né? A fim do mesmo ser utilizado. E para isso nós vamos utilizar uma rede tubular de distribuição. E hoje nós vamos ver como especificar essa rede. Lembrando que não é somente comprimir, reservar e distribuir. Tem a parte de tratamento do ar comprimido, que nós não vamos discutir agora, nós vamos discutir um pouco mais à frente, quando for em específico. Então vamos lá. Em uma linha pneumática, cada máquina ou equipamento, né, necessita de uma determinada quantidade de ar, que é abastecida por um compressor, fornecida, né, e distribuída através de uma rede tubular de distribuição. Ou seja, o compressor é a nossa fonte de geração de ar comprimido. Temos um reservatório, que é o pulmão do sistema, né, que vai armazenar esse ar. Posteriormente, esse ar vai ser distribuído. Essa distribuição é feita por tubulações. O diâmetro da tubulação não deve ser escolhido de maneira que... se o consumo de ar aumenta, se você tem uma demanda de ar maior em um momento momentâneo, um pico de ar, a queda de pressão entre o depósito consumidor, ou seja, reservatório, e o consumidor, ferramenta, não ultrapasse o valor especificado nos equipamentos que estão sendo utilizados. A variação de pressão, aquela queda de pressão, né, não pode variar o ΔP. Caso contrário, a capacidade do seu sistema diminui e a rentabilidade é prejudicada. Vamos lembrar uma característica que a gente discutiu nas outras aulas? Quando a gente fala de vazão, volume de ar, nós estamos falando de velocidade. Quando você fala de pressão, nós estamos falando de força. Ou seja, se eu tenho lá uma furadeira pneumática, quando eu uso ela lá, ela precisa de um fornecimento de ar constante na pressão, na vazão especificada, para ter a velocidade correta. E ela precisa receber a pressão especificada para ter a força correta. Se eu tiver uma queda de pressão nessa variação, vai estar prejudicada a minha força. Então, se eu estiver apertando um parafuso lá, por exemplo, eu posso ter um torque diferente, consequentemente, essa peça ser um refúgio ou apresentar algum problema posterior. No projeto de novas instalações, prever uma futura ampliação visando maior demanda do consumo de ar, por cujo motivo deverá ser previsto um diâmetro maior dos tubos de rede de distribuição. A montagem, né, posterior de uma rede de distribuição de maiores dimensões, a ampliação acarretará em novas despesas ou despesas elevadas. Então vocês viram que quando a gente especificou o nosso compressor, por exemplo, nós pegamos a demanda de ar naquele momento, naquela situação. Se essa demanda aumentar, o compressor não vai fornecer mais ar. Consequentemente, o ar que ele fornece vai ser distribuído em mais pontos, ou seja, cada um vai receber uma proporção menor de ar. Então, sempre que vocês forem dimensionar uma rede, nós recomendamos que faça o correto planejamento, se vai ter ampliação, se vai ter maior demanda de ar. Por que isso? É comum a gente ver, às vezes, em indústria, o pessoal não acredita muito no ar comprimido, dimensiona para um setor, esse setor começa a funcionar, começa a ter uma rentabilidade melhor, né, um rendimento, e aí ele quer ampliar aquela rede para toda a indústria ou para outro setor similar, e quer usar a mesma rede, e não dá. A rede ela é presa fisicamente àquela demanda que foi projetada. Na mesma seção não passa mais ar do que foi especificado, ok? Lembrando aqui em paralelo que nossa aula é de bidirecional, que a gente fala, então a qualquer momento vocês podem interromper, falar, tirar dúvidas e questionar ou trazer qualquer contribuição. Rede de distribuição de ar. Então quando você olha uma rede, você tem lá o seu compressor, né, um elemento inicial aí de compressão do ar,
Você tem o reservatório, toda a parte de distribuição, a parte de secagem de ar, e aí existe essa tubulação, que vai levar o ar comprimido a todos os pontos de trabalho. Essa tubulação ela é dimensionada para atender cada ponto, na pressão e na vazão especificada. Caso, como a gente falou, se tiver uma falha na distribuição, esses pontos podem estar prejudicados, ok? Quando você entra numa indústria, no chão de fábrica, não é normativo que a rede de ar comprimido seja azul. Ela se tornou azul não por norma, mas sim por comodidade em relação a alguns fabricantes que adotaram azul como ar comprimido. O que é padrão numa indústria? Você tem lá a tubulação verde, geralmente de água, tubulação vermelha, combate a incêndio, tubulação cinza, pode ser eletricidade, tubulação azul, ar comprimido. Então é comum você entrar na indústria, você começar a reparar, observar, você vai ver lá, vira e mexe, uma tubulação azul passando, que é justamente a rede de ar comprimido que está naquele setor. Ok? Só um instantinho antes de eu começar esse vídeo, eu vou deixar o áudio. Caso ele fique um pouco pulsado para vocês, vocês conseguem assistir depois na gravação, ou eu deixei o link aqui do YouTube, que vocês conseguem abrir ele diretamente, tá? Então eu vou passar esse vídeo para vocês entenderem aí. Transair é um sistema inteligente de distribuição de fluidos para instalações industriais, aplicável em qualquer setor de atividade. Projetado para uma fácil montagem, o sistema Transair garante maior eficácia, seja qual for o tamanho da tubulação. Graças ao desenho de passagem plena das conexões e as superfícies bem acabadas da tubulação de alumínio, a perda de carga se reduz ao mínimo. O tubo de alumínio é de fácil manipulação e pode ser cortado com um simples corta-tubos manual. As ferramentas necessárias para a montagem de uma instalação Transair são simples, pequenas, leves e fáceis de utilizar. O tubo de alumínio Transair é entregue com uma camada protetora muito resistente, com certificação Quali-Code. Cotovelos de 45 graus, mangueiras e dobras na tubulação possibilitam contornar obstáculos, ao mesmo tempo em que limitam a perda de carga. Ao contrário de outras tecnologias, o sistema Transair pode ser colocado em operação imediatamente após sua montagem. Na prática, pode-se montar uma derivação na tubulação principal, sem que esta tenha que ser cortada. As derivações Transair já apresentam a montagem tipo pescoço de cisne, o que evita o acesso de líquidos ao ponto de consumo final. Com isso, uma derivação pode ser realizada em menos de 7 minutos.
componentes de conexão instantânea estão preparados para montagem imediata, sem a necessidade de desatarrachar seus componentes. O sistema Transair tem componentes intercambiáveis e pode ser modificado ou estendido sem a necessidade de paradas na produção. Graças ao sistema rápido de conexão, Transair é 6 vezes mais rápido de ser montado que um sistema em aço galvanizado. A linha Transair pode ser associada à linha de produtos Parker, apresentando a solução mais completa do mercado. Estou por aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Mais leve que um tubo de aço, um tubo de alumínio necessita de poucas fixações para manter a estabilidade mecânica, o que conserva a estética do sistema. Sempre buscando ser líder em soluções de estanqueidade, a tecnologia de montagem Transair consegue eliminar por completo os vazamentos, sem a necessidade de aperto dos componentes. O alumínio permite solucionar os problemas enfrentados pelas redes de aço, garantindo vazão constante, ausência de vazamentos e ar limpo. A qualidade estética da rede Transair permite a integração com todos os ambientes industriais. Por sua característica autoextinguível, os tubos e componentes Transair não contribuem para a propagação de chamas. Os produtos Transair têm garantia de 10 anos e asseguram um rendimento incomparável. Seja para o usuário final, instalador ou projetista, nossas equipes comerciais e integradores estão sempre aptos a projetar sua rede e fazer estudos de economia energética. Que em todo o mundo, empresas dos setores automobilístico, aeronáutico, eletrônico, têxtil, alimentício, farmacêutico, oficinas mecânicas, indústria plástica, embalagens e materiais de construção confiam na experiência de Transair. Legal, pessoal. Deu para assistir e entender mais ou menos aí? Então, deu sim, professor. Poxa, de bola. Então, o intuito da tubulação é levar o ar a todos os pontos de trabalho, sempre daquela forma que a gente falou do ar comprimido, né? De forma simples, segura, confortável, né? E com facilidade de manutenção. Se vocês observarem todas as tubulações apresentadas no vídeo, não que seja uma propaganda ou um método deles, mas geralmente as tubulações pneumáticas de ar comprimido, elas são expostas e aéreas. Como assim? Elas são sobrepostas à parede, elas não estão embutidas, e aéreas, elas são suspensas, elas não são subterrâneas, justamente para facilitar a manutenção e visualização sempre dela. E necessário alguma alteração, intervenção, fácil acesso. A tubulação, ela leva o ar de uma forma que a gente tenta evitar algumas perdas de características. Logicamente, essas perdas elas acontecem, a gente prevê antes, calcula, especifica e vai dimensionar a nossa rede. Então é o nosso intuito de hoje, ok? Aqui é um outro videozinho, ele não tem áudio, esse vídeo só mostra também um projeto de dimensionamento de uma rede. Então hoje, por exemplo, na indústria, o que a gente faz? A gente mede lá a área do galpão, a gente vai ver que um dos parâmetros que a gente precisa é o comprimento da tubulação. Então hoje a gente tem lá a planta baixa do galpão, a gente traz ela para dentro do software e aí faz a distribuição dessa rede dentro da indústria. Ou seja, a gente leva ponto a ponto, quais são os pontos, as medidas, o número de interseções, tudo isso vai ser levado em consideração na hora do dimensionamento. Então, por exemplo, no sistema de usinagem, né, cada turno recebe uma tomada de ar. Aí depois você vai para o galpão principal, já outro setor, aí a tubulação continua. Aí aqui a gente tem postos de trabalhos individuais, né, de outros ferramentas que também são alimentados,
Cada um deles recebe um ponto de ar, né? Essa garganta de ganso, esse bengala que a gente fala. Ou seja, isso aí vai ser em função de cada projeto. Então não existe uma tubulação padrão. Logicamente as dimensões sim, mas a especificação é de projeto para projeto. Por isso que a gente fala muito que no início do projeto você tem que levar em consideração todos os parâmetros iniciais para correto dimensionamento. Então a localização do compressor, como essa rede vai ser distribuída, a aérea, que altura, quantos pontos de derivação, onde são esses pontos, tudo isso influencia no rendimento, ok? A escolha do diâmetro do tubo, da tubulação, né, não é realizada por quaisquer fórmulas empíricas ou para aproveitar tubos que por acaso existam, né, mas sim considerando quais parâmetros. Primeiramente, volume corrente, vazão de ar, metros cúbicos por um determinado tempo, por hora, por minuto. Então você precisa saber qual é a demanda de ar da sua empresa, isso é a somatória de todos os seus equipamentos, para especificar a vazão máxima de ar que vai passar na tubulação. Comprimento da tubulação. O comprimento ele influencia em perdas de carga, em diversos outros fatores. Então eu preciso saber do ponto inicial lá na tomada de ar do compressor até o último ponto qual é o comprimento total da minha rede. Queda de pressão. Qual vai ser a faixa de variação de pressão admissível na minha rede? Essa variação de pressão você especifica em função das suas ferramentas de trabalho. Então, por exemplo, se eu estou usando chaves de impacto, né, numa empresa, aqueles tornos CNC, como a gente mostrou ali naquele vídeo, né, ele tem uma vazão de ar e uma variação admissível, então eu posso usar isso como parâmetro. Ou se eu tenho um setor de pintura que é extremamente sensível, já é mais rigoroso, eu tenho uma outra faixa de aceitação. E aí eu vou usar esses parâmetros para determinar a queda de pressão na minha rede. Pressão de rede e pressão de trabalho, lembra que são dois pontos distintos? A gente comentou isso. Pressão de rede é a pressão que alimenta toda a rede de ar comprimido. Pressão de trabalho é a pressão de cada equipamento específico. Lembrando que a pressão de rede sempre é superior à pressão de trabalho. Número de pontos de estrangulamento da rede. O que são pontos de estrangulamento? São as derivações. Toda vez que você tem uma curva, uma válvula de passagem, uma válvula de gaveta, uma válvula de abre e fecha, né? Um T, uma bifurcação, uma derivação do ar, esses pontos ocorrem a perda de carga. Então a perda de carga não tem como ser evitada. Ela é dimensionada, ela é especificada, ela é colocada dentro do fator de segurança do projeto, ela vai acontecer. Só que no momento que ela acontece, nós estaremos aptos a suprimir ela. Como assim? Ela vai acontecer, só que ela mesmo acontecendo, quando a eficiência resultante é a nossa demanda necessária de ar. Ok? Então aqui, por exemplo, é um outro vídeo mostrando um galpão, onde aqui eu tenho a sala de compressores, aqui a parte de trás, isso aqui é um projeto, né, que a gente desenvolve, e aí você vai ver toda a tubulação de ar. Então a gente tem aqui a altura dos prédios, o distanciamento, né, os espaçamentos, todos os pontos de tomada de ar. Então a gente faz todo o percurso do ar comprimido. Por quê? Porque posteriormente ele vai me gerar, além da documentação técnica da planta, da montagem, o número de estrangulamentos, o número de componentes, tudo isso estará especificado. Então vem aqui uma tubulação de derivação, ó, uma unidade de trabalho, isso aqui é o que converte a pressão de rede em pressão de trabalho, isso aqui é uma unidade de manutenção, nós vamos aprender mais para frente sobre ela. Esse aparelhinho aqui, ele primeiramente filtra, depois seca, depois regula o ar comprimido a ser utilizado. Alguns deles lubrificam o ar também, tá? Então veja que a gente tem todos os pontos de estrangulamento, onde a rede vai ser presa, a altura, né, o quanto ela vai ter que subir e descer. Tudo isso oriundo de um ponto aqui, ó, onde vai estar o nosso ar, o compressor. Ele vai chegar lá. Porque essa tubulação continua. Aqui eu tenho uma derivação, ó. Então eu tenho uma válvula esfera, uma válvula on-off aqui, né? Um T, 3/4, um micro regulador, um filtro e uma região de engate rápido só, né? Então eu tenho aqui alguns elementos de tratamento. Porque essa tubulação continua, porque aqui embaixo eu tenho um purgador automático. Se caso venha água na minha tubulação, essa água ela não vai entrar na minha rede, ela passa direto, acumula aqui embaixo. Com tempos em tempos, de forma automática, ele vai e faz a purga. Ele abre, expulsa a água e fecha.
Então veja que tem diversos pontos de trabalho, né? Isso aí varia com o projeto da indústria. E na parte externa do prédio nós temos aqui, ó, nosso compressor e reservatório. Ou seja, aqui, ele está mostrando aqui o outro lado ainda, né? Porque o ar sai daqui, dá a volta em todo o galpão, até chegar aqui, ó. Aqui seria o último ponto, ó, a 1,20 m de altura. E aqui nós temos o nosso compressor e reservatório. Ou seja, nossa fonte de ar comprimido. Então entenda que é deste ponto de início até o último ponto é o comprimento total da nossa tubulação. Legal. Professor. Opa, pode falar. Nesse caso aí que é um galpão pequeno, é mais viável você botar esses secadores em cada ponto ou botar aquele secadorzão grandão lá perto do compressor? Independente da rede, geralmente a gente usa um secador para a rede toda, um primário aqui junto ao compressor, e em cada ponto de trabalho tem outro secador. Porque, querendo ou não, nem sempre a demanda de ar é 100% seca, né? Tipo assim, a eficiência dele não é 100%. Eu posso ter alguns momentos da minha rede que alguém vai fazer algum troca de máquina, alguma alteração, e acaba deixando exposta a tubulação. E querendo ou não, quando chega aqui, sempre gera um pouco de condensado. Até mesmo, às vezes, pela mudança de temperatura do ambiente. Ele acaba condensando um pouco, no início da manhã uma temperatura, no fim da tarde é outra, né? E aí eu acabo gerando condensado. Então sempre vai ter o secador lá, perto do reservatório. O reservatório já é um primeiro grande secador, né? A gente fala. Então depois do reservatório já vai ter um, e vai ter um aqui na unidade de trabalho. Sempre a gente coloca também. Tranquilo? Beleza. Para a especificação da tubulação, utilizamos este gráfico para a compreensão. Pessoal, novamente, quando vocês verem uma carta dimensional, um gráfico desse, vou aumentar só ele aqui, não se assustem. O gráfico ele é seu colega, ele traz as perguntas e as respostas, basta você interpretar. Quando você vê uma coluna dessa, qual que é a pergunta? Está aqui em cima, comprimento da tubulação em metros. Então veja que ela vai 10, 20, 50. Cuidado, ela não é linear. Ela é uma tabela logarítmica. Como assim? Deste ponto a este ponto dá 40. Deste ponto a este ponto dá 50. Daqui para cá dá 100. Ó, daqui para cá dá 500. Aqui, entendeu? Ela não é linear. Então veja que ela cresce. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção. O sentido dos gráficos, tá? Muita gente erra nisso. Estou só abrindo aqui minhas anotações que eu vou usar para vocês. Então, observem que ela cresce nesse sentido, ok? Legal. Segunda coluna, aqui que ela me pergunta. Volume de ar aspirado, demanda de ar, como? Metros cúbicos por hora. Veja que o 100 começa aqui, ela sobe, ou seja, ela está nesse sentido. Então, vai de 100 a 10 mil metros cúbicos por hora. Legal. Temos aqui um eixo 1 de referência. Já eu explico para vocês, é um eixo de referência. Essa tabela, essa linha. Diâmetro do tubo em milímetros. Diâmetro interno do tubo em milímetros. Lembrando que aqui é a nossa resposta. Cuidado, ó, ela sobe nesse sentido para você analisar. Ok. Isso aqui é a nossa resposta, a gente vai ver por último. Aqui do lado a gente está vendo o quê? Bar. Bar é pressão. Se eu estou dimensionando a rede, que pressão eu uso? Pressão de rede. Cuidado que ela trabalha nesse sentido. Temos um eixo 2 de referência. Por último, queda de pressão admissível, ou seja, o ΔP. Qual é a variação no meu ΔP? Ele também trabalha nesse sentido. Aqui é 0,1, aqui é 1. Ok? Como que funciona esse gráfico? Tá? Tem um motivo para sentir diferente? Na verdade, é para dar a resposta que a gente deseja, né? Quem desenvolveu esse gráfico viu que teria que ser dessa forma para que o cruzamento das informações chegasse ao resultado, né? Então é nesse sentido que ele é feito dessa forma. Não tem uma explicação lógica. O cara escolheu ser variação. Não.
É porque ele precisa de um resultado. Então, consequentemente, pelos cálculos que ele fez, foi dessa forma aí que chegou ao resultado. Como que acontece a determinação do diâmetro? Você vai pegar todas essas informações e vai marcar o seu carta. Então, como eu vou fazer minha marcação aqui? Ó? Primeiramente, pessoal, eu vou diminuir a tela aqui, mas vai dar certo, tá? Vocês não vão nem perceber praticamente, que eu vou usar a caneta. Só um instante que a gente saiu, vamos voltar lá, é aqui que a gente estava. Então, aqui no nosso gráfico, o que eu vou fazer nele? Eu vou fazer minha primeira marcação. Então, digamos lá que a nossa tubulação tenha 50 metros. Esse aqui é meu primeiro ponto de comprimento. Que a minha vazão seja 1.000 metros cúbicos por hora. Eu faço aqui minha segunda marcação. Com isso, 50, calma aí, eu tenho que marcar um 1.000 aqui, ele não está ficando. 1.000. Um instante. 1.000 aqui. Eu fiz a primeira marcação, espero que ele fique. E aqui os 50, né, que a gente falou. Legal. 50 aqui. Vou traçar uma linha unindo esses dois pontos, do 50 ao 1.000. Ou seja, essa minha linha vai passar pelos dois pontos. Dá certo assim não. Só um instante, pessoal. A gente quer usar os recursos gráficos aqui. Muitas vezes eles não contribuem. Vou fazer de uma forma diferente aqui, nesse momento. Então, eu vou passar aqui, meu primeiro ponto é 50. Vou passar uma linha passando pelo 1.000 até eu cruzar esse meu eixo 1. Então, aqui eu fiz a minha primeira marcação de linha. Como assim? Eu vim deste ponto, dos 50 metros de tubulação, para os meus 1.000 metros cúbicos por hora. Deixo o meu ponto 1 aqui marcado. Diâmetro do tubo é a resposta, não vou mexer nele agora. Pressão de rede, mar. Qual que é a minha pressão de rede? Ah, vai ser 10. Então tem um ponto 10 aqui, ó, marcado. Legal. E qual é a queda de pressão admissível na minha rede? Digamos que fosse 1 bar. Vou traçar de 10 até 1 aqui, ó. Pronto. Legal. Temos as duas interseções. Se vocês observarem, nós temos um ponto aqui no eixo 1 e um ponto aqui no eixo 2. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos unir o eixo 1 ao eixo 2, passando pelo diâmetro do tubo. Então, eu vou unir desse ponto a este. E aqui vou fazer a leitura. Que leitura? Diâmetro interno da nossa tubulação. Então, veja que esse diâmetro, ele é meio empírico. Na verdade, como assim empírico? Eu não tenho um exato, eu tenho 40 e 50. Sei que ele é abaixo de 45, né? Aqui, ó. Legal, digamos que ele é um 42. Ah, professor, se eu escolhi 43, meu amigo 41, está errado? Não, não está errado. Logicamente é uma faixa que você vai trabalhar. E também tem um outro paradigma. Se você escolher aqui, por exemplo, um diâmetro interno de 42, 42 talvez não seja um diâmetro comercial. Você tem que comprar um diâmetro próximo acima comercial. Lembrando que esse diâmetro ele é interno à tubulação, não é externo, tá? Cuidado também, quando você vai comprar tubo, muitas vezes essa tubulação ela pode estar representada pelo diâmetro externo ou pelo diâmetro interno. Então você tem que ir lá ver com o seu fornecedor da forma correta. Dessa forma, a gente acha aqui, ó, o diâmetro inicial do nosso tubo. Opa, por que diâmetro inicial do nosso tubo? Porque a nossa rede, nessa condição que a gente colocou aqui agora, ela opera de forma perfeita. Como assim perfeita? Ela não tem perda de carga. Ah, mas a perda de carga ela não ocorre? Ocorre. E aí nós vamos para um segundo gráfico. Ou seja, deixa ele aqui por enquanto, tá? Vamos ver se ele fica. Eu acho que ele não vai ficar. Ele vai ficar para todas as telas. Tudo bem. Vou só apagar ele aqui. Eu volto aqui e faço de novo depois, não tem problema. Devido à distribuição de ar, existem os elementos estranguladores. Elementos estranguladores geram resistência na passagem do ar, que nós vamos dimensioná-lo e transformá-los em comprimento equivalente de tubulação reta. Como assim? Independente do elemento, seja uma válvula de passagem, uma válvula gaveta ou uma válvula esfera, tá?
Essas válvulas, elas fazem com que o ar, quando passe por elas, sofra uma turbulência, perda carga, ou seja, tenha perda de rendimento. Eu calculo nossa rede aqui em função de comprimento de tubulação reta. Comprimento de tubulação. Então, o que acontece? Eu vou pegar o comprimento equivalente correspondente a determinado elemento, transformá-lo em comprimento linear de tubo reto, cuja resistência de passagem, tanto no tubo reto quanto no elemento, sejam iguais. Consequentemente, eu estou adicionando a perda de carga na minha rede. Tá? Ou seja, digamos, a gente vai ter um gráfico que faz isso, que é a nossa última carta. Eu vou pegar aqui uma válvula de passagem, né? E vou ver que uma válvula de passagem, por exemplo, um diâmetro de 50 milímetros, tem um comprimento equivalente de 12 metros, estou falando aleatoriamente. Então, eu vou pegar meu comprimento inicial da rede e vou adicionar meus 12 metros. Tá? E assim de cada elemento. Nós vamos fazer isso já já. Um parênteses aqui. Ó. Lembra que a gente comentou nas outras aulas a questão de vazamentos? Para um bom desempenho de um sistema, de uma rede de distribuição de ar comprimido, não permita que vazamentos ultrapassem 5% da vazão total. Não existe uma rede de ar comprimido 100% estanque. Inclusive, hoje de manhã nós estávamos na Unifor corrigindo a rede de distribuição de ar comprimido lá do nosso laboratório CNC, que ela rompeu no fim de semana, deu um vazamento, e a gente hoje de manhã foram ligar, deu problema, a gente teve que passar a manhã lá corrigindo isso. O que acontece na rede de ar comprimido? Os vazamentos, eles são gerenciáveis. Então, eles ocorrem, só que a gente tem noção de quanto ocorrem. Geralmente, a literatura fala não ultrapassar 5% da produção, ok? Aqui é a amostra para vocês como que ocorre a perda de carga de um elemento. Antes de eu mostrar isso, deixa eu mostrar outros parâmetros para vocês, já eu volto ali e explico aquilo ali. Por exemplo, numa tubulação de 1 polegada, tá, de diâmetro interno, se eu passar em 80 metros cúbicos de ar por hora, ela tem uma perda de carga correspondente a 18 centímetros, né? Ou seja, eu vou ter uma perda de carga de rendimento ali. Se eu aumentar para 170 metros cúbicos por hora, esse rendimento já cai para 70 centímetros. Isso aqui no comprimento de 10 metros de tubo. Se eu para traçar 350, 268, 2 metros e 68 centímetros. Uma coisa muito interessante, olhem só. Não, Luiz, isso aqui é para ar comprimido. Essa perda de carga está associada a ar comprimido, que é o nosso foco. Quando muda a viscosidade, muda a perda de carga. Por exemplo, se eu usar um gás mais leve do que o ar, um hélio, é outra característica de perda de carga. Se eu usar um fluido mais denso, maior viscosidade, uma água, já é outro tipo de perda de carga. Tá? Isso aqui são tabelas já pré-estabelecidas para ar comprimido que a gente usa. Ok? Então, por exemplo, então se eu pegar aqui um tubo de 1 polegada e quiser passar 2.100 metros cúbicos de ar por ele, por que não me dá aqui a informação? Aí que está o primeiro grande detalhe. Numa tubulação de 1 metro, 1 polegada de diâmetro interno, você não consegue passar uma vazão maior do que 350 metros cúbicos de ar por hora. Primeiro que, se eu aumentar a pressão para passar mais ar, ela não suporta. Então, isso aqui já mostra meio que a limitância dos nossos sistemas. E aqui é o grande erro do pessoal. Às vezes eles acham que colocando um tubo de 1 polegada, ou de 2, que é muito comum, ele atende uma certa demanda lá, e se o cara aumentar a demanda, aumentar a indústria de 1.700 para 2.500, o tubo dele já não atende mais. Por isso que a gente fala que sempre tem que prever anteriormente todas as demandas de ar. Ok? Então aqui é para uma tubulação tubo reto. Comprimento equivalente a uma tubulação em metros. Vamos usar 1 polegada que a gente está usando. Para quem não lembra, o polegada é 25,4 milímetros, né, de diâmetro. Isso interno. Um cotovelo, 90 graus, perde 1,58 metros. 1,58 milímetros, desculpa. Uma curva de 90, 0,83 metros de perda de carga. Ou seja, um T, né, 1,5, uma válvula gaveta, 0,25. Esses gráficos são só ilustrativos, nós vamos dimensionar de outra forma.
Antes da gente dimensionar de outra forma, vocês sabem me dizer qual que é a diferença de um cotovelo e de uma curva, ambos 90 graus? Alguém poderia... Raio? Legal. O Luiz falou do raio aí. Com certeza. Está associado. Aí eu volto naquela imagem, que ele está posicionado errado aqui. Um cotovelo, 90 graus, cotovelo é a mesma classificação do nosso cotovelo, né? Ó, é um ângulo reto, é um ângulo brusco, uma mudança brusca de direção. Ó. Eu venho aqui e faço uma mudança. Veja que o ar que passa aqui, ele sofre um grande impacto. Esse impacto, além de perder carga, ele gera calor ao sistema. Quando eu tenho uma curva, a curva ela tem um raio, ela é mais suavizada, então o fluido passa de uma forma menos agressiva. Consequentemente, a perda de carga dele é menor quando comparado ao cotovelo, tá? Então só para esse adendo aí para a gente poder levar em consideração. Legal. Aqui algumas outras considerações muito interessantes. Às vezes a gente vai montar um projeto de uma rede de ar comprimido, né? E o cliente fala, vamos colocar aquelas mangueirinhas azul em forma de aspiral, que é bonito, um monte de mangueirinha e tal, deixar ficar bonito na empresa, todo mundo vê e tal. Aquilo é um grande erro. Geralmente num projeto desse, a gente usa o máximo possível de tubulação rígida. A gente só usa tubulação flexível, que é a mangueira, no ponto de ligação da tubulação rígida para o equipamento. Então, às vezes é uma área suspensa ou o equipamento vibra, então naquele momento a gente usa uma tubulação flexível. Por que não usar tubulação flexível? Apesar de elas serem bonitinhas, né, trazerem um detalhe lá para a montagem, elas têm muita perda de carga. Então, ou seja, o seu sistema lá, se você usar esse tipo de tubulação, de mangueira, ele vai ter uma ineficiência do seu sistema. Então, por exemplo, ó, uma mangueira aí de 1/4, 1/4 é 6,35 milímetros de diâmetro, 6 milímetros de diâmetro, mangueira 6, né? Que a gente fala? Só um instante aqui. Se eu pegar e passar 30 PSI nela, que é 0,3 bar, e numa comprimento de 1,5 metros, eu tenho 26 milímetros de perda de carga. E ele vai aumentando conforme eu aumento a minha pressão. Então veja que a mangueira ela tem um perda de rendimento. Mesma coisa 5,16. E assim sucessivamente. Tá? Tabela de equipamentos pneumáticos. Lembra que eu comentei com vocês que existem diversos equipamentos pneumáticos que realizam uma atividade ou um trabalho? E que se alguém falar que não tem é porque ele é um mentiroso ou vendedor de ferramentas elétricas? Então, olha aqui. Por exemplo, isso aqui são só máquinas acionadas a ar comprimido de um fabricante. Então eu tenho desde aspirador de pó, até bico de limpeza, calibrador de pneus, elevadores, filtros, equipamento odontológico, furadeira tipo pistola, de vários tamanhos, esmerilhadeiras, lixadeiras, parafusadeiras, graxeiro, guincho. Olha aí, ó, micromotor odontológico, motorzinho lá da obturação, pistolas de pintura, rebarbador, raspadeiras, politriz, pistola de pulverização, compactador, testes de freio, radiadores, tupia, vibradores para concreto. Veja que todos esses equipamentos, o que eu quero mostrar para vocês? Por exemplo, furadeira de reta de 1/4. Essa aqui é tipo pistola. Essa é tipo pistola 5,16 ou meia. Vamos aqui, essa aqui que está aqui. Ó. Furadeira tipo pistola. Ela precisa de um consumo de ar de 397 litros por minuto de ar para ela ter a velocidade correta de funcionamento. E ela precisa de uma pressão de 6,3 bar para ter o torque correto de funcionamento. Entendeu? Então, isso aqui é o fabricante que determina para a gente. Aqui não foi colocado o ΔP. O ΔP poderia estar associado a outros equipamentos. Por exemplo, alguns têm uma faixa. Ó. Por exemplo, bico de limpeza, esse sopradorzinho aqui, ó, que você aperta e faz a limpeza, né? Ele trabalha numa vazão de 170 litros por minuto, 2,8 bar. Veja que tem uma diferença já desses dois elementos. Se eu tivesse esses dois elementos na minha rede, e aí? Tudo bem, eu teria uma rede primária, uma rede de pressão, né? Uma pressão de rede
num patamar, e abaixo eu teria pressões de trabalho que atenderiam cada elemento. Então, eu teria uma aqui de 6,3 para a furadeira, né? Furadeira, e eu teria uma outra lá embaixo de 2,8 para bico de limpeza, e assim para os demais. Logicamente, minha pressão de rede tem que ser superior a qualquer um dos elementos. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, uma retífica, né? Ó. Deixa eu ver como ele chama aqui. Seria a esmerilhadeira reta, ó, 14 mil giros, 22 mil giros, 22 mil RPM, 595 litros por minuto, 6,3 bar. Ó, aquela chave de impacto, parafusadeira de impacto que a gente usa às vezes no borracheiro, escuta ele usando, né? Então ela tem aqui, ó, a caracterização dela. Uma politriz, ó. Então tem aqui os elementos em função dela. Veja que os fabricantes trazem esses equipamentos e a gente consegue realizar o trabalho. Contudo, por meio desse segundo monograma que a gente vai mostrar agora, pode-se determinar rapidamente os comprimentos equivalentes, ou seja, a perda de carga. Primeiramente, que eu tenho que saber o número de peças estranguladoras. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça T na minha rede, quantas T's eu tenho? Vou ter que contar, porque eu sou projetista, eu sei quantos tem. Comprimento total da rede. Nós temos essa medida lá no nosso projeto. E vamos ver qual é o comprimento equivalente em tubulação reta. Com esse comprimento total, verifica-se novamente o monograma e se traça o novo diâmetro do tubo. Esse monograma aqui mostra a perda de carga, é justamente a última da nossa carta aqui, ó. O que ele mostra? Se tiver dúvidas, pergunte aos eixos. O eixo de baixo, o que ele pergunta? Diâmetro nominal do eixo, do tubo, né? Qual o diâmetro nominal? Nós não fizemos aquela primeira marcação e ela deu lá 42, um exemplo? A gente vem aqui e marca aqui 42. Marcando 42, eu subo uma linha vertical até cruzar essas linhas inclinadas, né? Se meu diâmetro estiver em polegada, eu tenho a marcação em polegadas aqui em cima, ó. Milímetros, polegadas. Quando eu subo cruzando essas linhas inclinadas, cada linha inclinada dessa representa um elemento. Logicamente, nós fizemos de uma forma simplificada aqui. Coloquei aqui uma válvula de passagem, uma válvula angular, uma peça T, uma válvula gaveta e um cotovelo normal. Não preciso colocar aí uma lista de 50 componentes. Basta a gente entender o funcionamento e a gente vai compreender como ela funciona. Então, vamos lá. Quando eu olho aqui, ó, essa reta inclinada primeira, número 5, cotovelo normal, né? A número 4, válvula gaveta. Número 3, ó, peça T. A número 2, uma válvula angular. Aqui tem um raio. E a número 1, uma válvula de passagem, tá? Quando você olha isso, se eu subo aqui o 42 e cruzo, por exemplo, se eu tiver um cotovelo normal na minha rede, eu vou cruzar aqui e vou trazer para cá e vou ver comprimento equivalente em metros da minha perda de carga. Então, um tubo, um cotovelo normal de 42 milímetros de diâmetro. Pessoal, tá muita gente tendo problemas de conexão. Não tem problema. Lembrando que nossa aula está gravada, vocês podem assistir depois. Vamos só colocar o nome aqui na frequência enquanto vocês estiverem aí ligados, né, para depois dar a presença. Mas vai ter a gravação da aula, vocês conseguem assistir depois. Está tendo algum problema em Fortaleza, que muita gente está falando disso. Tanto na aula passada, como alguns professores estão falando aqui nos grupos dos professores também. O AVA estava difícil hoje de manhã de conectar, agora à tarde. Ok? Então, só voltando aqui ao raciocínio, ó. Eu vou subir aqui o tubo lá, cotovelo normal, diâmetro de 42. Ele tem uma perda de aproximadamente aqui, ó, 0,5 metros. Ou seja, se no meu projeto eu tenho 200 cotovelos, eu vou multiplicar 200 vezes esta perda de carga. E assim para os demais. Com isso, eu volto naquele nosso gráfico e faço a remarcação do diâmetro. Ok? Para a gente compreender melhor isso, coloquei duas atividadezinhas aqui muito simples e diretas para a gente resolver. Primeiramente, né, são 2 exercícios, eu vou resolver um agora aqui com vocês, o outro fica para casa para vocês resolverem depois. Lembrando que lá no AVA já tem aqui, toda aula tem um exercício para ser feito.
Tem uma lista de exercícios aqui também que já dá para a gente fazer outras atividades. Então, se você olhar ele aqui, a gente viu a aula passada compressor e reservatório, fazia até o 3. Com a tubulação, eu já posso fazer até o 8 aqui. Então, a gente pode ir resolvendo já essa lista de exercícios. Temos os monitores da disciplina também, que podem auxiliar, e o professor que está sempre disponível. Então, vamos lá. Consumo de ar de uma rede, de uma indústria, né, é estipulado em, eu vou anotar aqui só para a gente ir lembrando, 960 metros cúbicos de ar por hora. A tubulação terá um comprimento inicial de 280 metros. Não inicial, é o comprimento físico real dela. Tá? Esta rede possui, olha aqui, ó, 6 peças T, né, ó, 6 peças T, 5 cotovelo normal e uma válvula de passagem, ou seja, um on-off, né? Uma válvula de passagem lá, provavelmente próximo do compressor. A queda de pressão admissível na rede, o ΔP, ó, admissível, ele é de 10 kPa. Pessoal, lembrando que cada 100 kPa é 1 bar, ou seja, nossa pressão de rede é de 0,1 bar, ok? Estou olhando para baixo que eu estou anotando aqui. E a pressão de rede deverá ser de 800 kPa, ou seja, nossa pressão de rede é de 8 bar, 8,0 bares. Com esses parâmetros, ele pede, determine o diâmetro da tubulação para atender essa rede. E como nós vamos fazer isso? Vamos lá. Então, peço calma aqui para vocês, nós vamos fazer as marcações e os cálculos. Então, primeiramente, deixa eu só sair desse tipo de apresentação, que aqui eu consigo riscar e ele fica salvo para a gente. Só tirar essa caneta aqui. Beleza. Então aqui a gente vem canetinha. Vamos lá. Primeiramente, nossa tubulação ela tem um comprimento de 960... consumo de 960 metros cúbicos por hora. Vou vir aqui, ó, e vou marcar. 2, 3, 4, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Vejam que as marcações são bem específicas, né? Então, 500, 600, 700, 800, 960. Ele vai estar muito próximo aqui desse ponto, né? Ó. Aqui, ó. Tô fazendo uma marcaçãozinha aí. Logicamente... Aí é o comprimento, professor, da tubulação. 280, eu acho. Nossa, ainda bem que você me falou, cara. Eu tô tentando riscar num papel aqui, sem olhar para a tela. Tô fazendo. Obrigado aí pela marcação. Vamos voltar, recapitulando. Ainda bem que vocês estão acordados. Só voltando aqui. Comprimento da tubulação, desculpa. Qual o comprimento da sua tubulação? 280 metros. Então vamos marcar aqui, ó, 100, 150, 200, 300, 400, 500. Tá aqui 200. Nossa tubulação tem 280, né? 200, 300. Então é muito próximo aqui, né, ó. Mais ou menos esse ponto, né? Que a gente marcaria aí como a nossa tubulação, comprimento. Legal. Ele não tá ficando, mas eu vou fazer uma marcação mais feia aqui, ele apaga. Ok. E agora sim. Consumo de ar, metros cúbicos por hora, 960, né? Cuidado que é para cima, ó, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000, 3, 4, 5 não. Aí aqui teria outra marcação, então, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 talvez. Mas nós queremos 560, 960. Então, ó, é um pouco abaixo aqui, né, ó. Mais ou menos aqui. 960. Estou olhando porque eu estou fazendo as marcações aqui. Pronto. Tenho esses dois pontos. Não marcou. 160. Nós vamos pegar uma régua e vamos traçar lá dos 280, passando pelo 960, daqui para cá, até a interseção do eixo 1. Então, eu vou fazer essa reta aí, ó. Ok? Caminhei ela um pouquinho a mais, eu vou tirar aqui, só para corrigir ela aqui. Então, veja que eu passei pelos pontos e cruzei meu eixo 1.
Isso é minha primeira marcação. Então, meu primeiro ponto é esse pontinho aqui no eixo 1. Ó. Importante para mim. Legal. Diâmetro do tubo é a resposta. Pressão de rede, bar. Né? Qual é a nossa pressão de rede? 8 bar. Então, ó, 7, 8, 9, 10. 8 é aqui, ó. Vou fazer minha marcação aqui. Então, veja que ele ficou aqui no 8, né, ó. Opa, aqui em cima. No 8 aí, beleza? Delta P, variação de pressão admissível, ficou em 0,1 bar, né, ó. Ele está aqui, ó. Neste ponto aqui, ó. Ficou a marcação. Legal, 0,1. Não ficou, vou marcar aqui de novo. Pegar a nossa régua. Vamos traçar lá, pegando no ponto aqui do 0,1 até nosso ponto 8 aqui, né? Ó. Pronto. Feita essa reta, eu quero cruzar o quê? O eixo 2. Então eu tenho um ponto aqui, ó, de interseção no eixo 2, que é justamente este. E outro aqui no eixo 1, ó, justamente aqui, ó, né, ó. Que esse é o outro. O que eu vou fazer agora? Vou unir o eixo 1 ao eixo 2. Então aqui, ó, meu eixo 1 aqui ao meu eixo 2 aqui, ó. Quando eu faço essa ligação, eu passo por onde? Diâmetro interno da tubulação. Então veja que esse ponto aqui, ó, não vou colocar por aqui, senão ele vai apagar aqui, só um instante. Veja que este ponto aqui, ó, é o diâmetro interno estimado da nossa tubulação. Se você olhar aí, ele está aproximadamente 85, podemos falar? Alguém concorda, não concorda? 85 milímetros, diâmetro interno, legal. Feito isso, isso aqui seria o tubo ideal, caso não houvessem perdas de carga, mas as perdas de cargas ocorrem. Então nós vamos aqui, ó. Calma. Nós vamos para... Eu fiz um gráfico errado, mas tudo bem. Para este gráfico. Este gráfico ele mostra o que para a gente? A perda de carga em função do nosso tubo. Então nós falamos que ele tinha 85, né? Esse aí eu já deixei pré-marcado que vai facilitar a nossa vida. Então se você olhar aqui, ó, diâmetro do tubo em milímetros. Se vocês olharem aí, nós já temos aqui, ó, 1,85 aqui, né, ó. Vou traçar uma reta. Se vocês olharem na carta que vocês têm em mãos aí, ou baixaram lá, ela está com essa marcaçãozinha pré-estabelecida também já por causa desse exercício, tá? Então eu vou cruzar todas as linhas inclinadas e vou ver. A gente falou lá que tem 6 peças T. Peça T é a número 3. Número 3 é essa, subo aqui, opa, aqui minha transição do T, ó. Vou puxá-lo para cá. E vou olhar. Uma peça T corresponde a uma perda de carga de 10 metros. Então, eu vou fazer a anotação aqui, um T corresponde a 10 metros. Ok? A minha segunda peça é um cotovelo normal. Cotovelo normal número 5. Cotovelo normal está aqui, ó, né, número 5. Vou pegar a linhazinha. Só um instante. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse pontinho e vou trazer ela aqui para a lateral. Se eu fizer uma análise aqui, eu vejo que aqui é 1, aqui é 2. Entre elas eu tenho 10 divisões. Eu estou na primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 1,1. Então cada cotovelo normal, ele tem 1,1 metros de perda de carga. Legal. E a nossa última é a válvula de passagem. Válvula de passagem é número 1. Número 1 está aqui em cima, ó. Está aqui o número 1, ó. Cruzando com este ponto, trago para cá. Ele corresponde a uma perda de carga de 32 metros de comprimento de tubo reto, ó. Bem que a gente só tem uma, né? E aqui seria a outra marcação nossa. Então tem essas 3 marcações. Legal. Então ela corresponde a 32 metros.
Eu vou voltar lá no nosso gráfico para fazer as contas lá, porque lá vai ficar as marcações. Esse aqui, quando eu mexer, ela vai sumir. Por exemplo, ó. Essa aqui vai ficar aqui, eu vou apagar ela aqui. Nós já pegamos as medidas que eram importantes, não tem problema. Então vamos voltar lá no nosso gráfico. Eu acabei marcando no outro gráfico, mas tudo bem, é o mesmo gráfico. Tá aqui ele salvo, beleza, legal. E aí o que acontece agora? Nós vimos que, eu vou fazer as contas aqui do lado, nós temos pessoal, geralmente essa aula é mais dinâmica, ela está meio amarrada porque nós estamos usando os recursos aqui. Talvez na próxima aula eu faça um esquema diferente. Por exemplo, ó, se vocês olharem aqui, nós temos 6 peças T, né? Ó. Opa. 6 peças T, que cada uma delas tem uma perda de carga de 10 metros. Consequentemente, aqui vai dar uma perda de carga de 60 metros. Ok? Legal. Temos 5 cotovelos normais, que cada um deles tem uma perda de carga de 1,1 metro. Consequentemente, ele tem 5,5 metros de comprimento equivalente. Eu estou multiplicando, né, ó, o número por unidade. E nós temos uma válvula de passagem que perde 32 metros. Consequentemente, 32 metros. Quanto que daria essa somatória aqui, pessoal? Para nós, por favor. 90, 95, 97,5? Estou correto? Pronto. Eu vou pegar esse 97,5 e vou adicionar aos 280. Quanto dá isso aí, Luiz? Por favor, deve estar com a calculadora aí na mão. Abrir a minha aqui rapidinho. Então não. Então calma aí. 377,5. Quanto? Desculpa, repete aí para nós, Bruno. 377,5. 377,5. Caneta. Então aqui vai, ó. 377,5 metros. Pessoal, aproximadamente 380 metros, ok? Por que eu coloquei arredondado para 380? Se você procurar aqui 377,5 e 380, eles estão aqui dentro. Então eu sei que é o mesmo ponto praticamente. Ó. Vamos falar que ele é aqui, ó, que aqui seria 380 metros, né, ó. Esse pontozinho aqui. Vou fazer só a marcação dele aqui no meu papel, beleza? Então, deste ponto, o que eu vou fazer? Eu marquei um novo ponto, tá aqui. Comprimento, volume aspirado. Mudou o nosso volume? Não, né? O volume é o mesmo. Então, já tem um ponto aqui marcado. Pressão de rede. Alterou? Também não. Continua aqui marcado. Variação de pressão alterou? Não. Então, também está marcado. Consequentemente, só muda o comprimento. Então, eu vou traçar uma nova linha deste ponto até o ponto 1000, até o ponto do eixo 1. Vou mudar a cor só para não confundir. Vou fazer uma marcação em azul aqui agora. Opa, podia ter alterado aqui mesmo. Pronto, caneta azul. Então, vou pegar na minha régua novamente. Se você não tem régua, você pode usar o seu crachá, sua carteirinha, seu uniforcard. Tudo dá certo. Então, é deste ponto até este ponto. Só conferindo aqui, pronto. Quando eu traçar essa nova linha, ó, eu quero cruzar o quê? Ficou um pouquinho fora aqui. Vamos corrigir. Vai dar uma resposta muito errada. Então, esse ponto até este ponto. Aqui. Pronto, legal. Ficou mais aqui, né? Ó. E agora eu vou fazer uma união novamente, ó, do eixo 1 até o nosso eixo 2 aqui, ó. Então, vou traçar uma reta aqui, ó, do eixo 2 até meu eixo 1. Opa. E vou passar por um novo diâmetro de tubulação aqui, ó. Quanto seria esse diâmetro? 95?
Concordam? Isso, professor, 95. Legal. Vou lá na minha resposta. Onde está? Deixa eu só travar aqui por causa da caneta. Essas marcações não ficam aqui, não tem problema. Vamos lá, então. O que ele perguntou para a gente? Determinado o diâmetro do tubo. Logo, o diâmetro aqui, ó. Opa, só a canetinha aqui. É vermelho mesmo. O diâmetro final do tubo, lembrando que ele é o quê? Interno, né? Ó, ficou 95 milímetros. Pessoal, comercialmente, vamos lá, 95 talvez não seja comercial. Você poderia arredondar aqui para 4 polegadas, que ele faria 101,4 aqui, né? Mais ou menos, 104,1 mais ou menos de diâmetro. Então você vai recorrer a um diâmetro próximo nominal, tá? Lembrando que esse seria o diâmetro para passar a vazão de ar capaz de fornecer ar, calma, aqui para toda a nossa rede. Então, ou seja, esse ar que sai daqui, o tubo que sai daqui para atender todos esses pontos que a gente falou, precisaria de 95 milímetros de diâmetro interno. Isso é importante vocês lembrarem. Tranquilos? Deu para entender, pessoal, mais ou menos a lógica de cálculo? Está gravado, então vocês exercitando aí, vocês conseguem compreender. E pode falar, vamos lá. Então, para dimensionar a tubulação, Certo? não existe cálculo, é só mesmo sair cruzando os dados e bater lá nos eixos. Né? Exatamente. Vão ter cálculos assim, por exemplo, se aqui, deixa eu correr lá, ele tivesse me colocado a vazão em metros cúbicos por minuto, eu ia multiplicar o valor por 60 para transformar em metros cúbicos por hora, entendeu? São esses tipos de cálculo. Eu tenho que converter as unidades e faço aquelas contas. 5 cotovelos, quanto cada um perde, multiplico, somo no total final, entendeu? São essas contas. Mas o dimensionamento é feito por carga, por gráfico, desculpa. Existe a fórmula de você fazer por cálculo? Existe. Muitos de vocês, alunos da engenharia mecânica, vão aprender isso lá em máquinas de fluxo, professor Rafael, professor Furlan. Então lá vocês fazem o cálculo de dimensionamento de tubulação por perda de carga. Aí eles usam outras fórmulas empíricas lá que fazem em relação à viscosidade do produto do elemento, outros fatores. A nossa aqui, se o escoamento é laminar ou turbulento, tem várias características lá. O nosso aqui, como a gente trata o fluido não viscoso, a gente pode usar esse tipo de gráfico. Tá? Se fosse uma tubulação de óleo, aí seria outra forma de dimensionamento. Isso aqui é para o ar comprimido. Tranquilo? Algumas operações de usinagem precisam de uma rotação específica para regular essa rotação da ferramenta pneumática. Calma aí, Luiz, deixa eu só entender. Algumas operações de usinagem precisam de uma rotação específica para regular essa rotação. Na verdade, você fala a placa lá girando, né? Onde a peça está presa. Não, ali é elétrico, tá? O que usa comprimido hoje o CNC, por exemplo? A garra que fecha, então as pinças da placa são de ar comprimido. O cabeçote, o posicionamento do cabeçote, ele é ar comprimido, porque ele pode girar 360, ele tem só as paradas posicionadas, presas. E tem uma parte também da inserção da lubrificação, lubrificação automática, né? Então tem a tubulação de óleo, o óleo é pressurizado por ar para ele empurrar e lubrificar os pontos móveis da máquina. Mas o giro da placa, ele é elétrico. É um motor elétrico, tem lá a caixa de transmissão e tem um inversor de frequência que controla a velocidade lá, dessa rotação. Tranquilo? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Lembrando que existem os exercícios disponíveis, como a gente mostrou lá no AVA, como também aqui na apresentação já tem mais um para vocês fazerem. A aula passada também tinha exercício que ficou para ser feito, tá? Próxima aula, só lembrando vocês aqui, vou abrir nosso plano de aula. Então, se eu voltar aqui no AVA, aula inaugural, contrato didático, não, a apresentação da disciplina, plano de ensino. Hoje nós estamos... Ele não aumenta aqui, vou aumentar só por aqui.
Hoje é o nosso dia 31, distribuição de ar comprimido. Quarta-feira estaremos fazendo uma aula de exercícios aplicados, tira dúvidas, se não tiverem dúvidas não tem o que a gente explicar. Sexta-feira é aula antecipada, na próxima segunda é feriado, para vocês estudarem, porque na quarta-feira estaremos fazendo a nossa primeira atividade avaliativa, contemplando o quê? Compressor, reservatório, tubulação de ar comprimido. E tem aquela parte empírica inicial que a gente colocou, né? Caracterização do ar, princípios de funcionamento, circuito aberto e fechado, né? Tudo aquela tá. Ou seja, só um minuto aqui, essas nossas 4 aulas. Então, a partir desse assunto, nós já vamos gerar nossa primeira atividade avaliativa. Fiz essa atividade, o professor traz a pontuação para vocês, ou perdi ela. Preciso recuperar. Vai ser na sexta-feira, no horário da nossa aula, ou seja, à noite ela, tá? Então tem aqui a primeira chamada e a segunda chamada da V2, ok? Da V1, desculpa. Lembrando que nossa disciplina é nota única. Então essa nota aqui é um dos pontuações, depois nós vamos fazer outra aqui, ó, dia 30/9, vai ter outra lá para frente, ó, em outubro já, e depois nós vamos fazer a média de todas essas notas para fazer a nota final da nossa disciplina, ok? Alguma dúvida, pessoal? Ok, Terezinha. Tranquilo, professor. Legal. Pessoal, Nenhuma. Opa, Vitor. Não, professor, nenhuma dúvida também. Legal. Pessoal, exercitem. Lembra que a gente falou que essa disciplina ela é prática quase que em todos os sentidos. Então, vocês precisam exercitar, fazerem as coisas para irem gerando dúvidas. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação. Então, tem nossa ferramenta Torpedo do Informe Online e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Vi o nome de vocês aqui, todo mundo tranquilo. Pessoal, qualquer dúvida, só entrar em contato. Até quarta-feira estaremos fazendo outra atividade, ok? Forte abraço, boa Valeu, noite. professor. Abraço. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.